Olá, caro aluno, saudações! Seja bem-vindo ao canal Professor Charles Camilo, Humanas ao Alcance de Todos. No vídeo de hoje de História do Brasil, nós iremos abordar o governo Floriano Peixoto, de 1891 a 1894. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Caneta e caderno na mão, partiu para a missão e boa sorte! Para começo de conversa, é importante nós compreendermos que o governo Floriano Peixoto, ele foi o segundo governo republicano do Brasil, de um período denominado República da Espada, tanto que nós chamamos essa primeira fase da República, que vai de 1889 a 1894 de República da Espada, pela presença dos militares no poder. Floriano Peixoto, ele era vice-presidente de Deodoro da Fonseca. E como ele era vice-presidente do Marechal Deodoro, ele assumiu a presidência quando Deodoro ele renunciou à presidência em novembro de 1891. O governo Floriano Peixoto ele foi caracterizado principalmente pela adoção de medidas populares, pelo enfrentamento de movimentos de oposição ao regime republicano e pela consolidação da República no Brasil. Tanto que, das suas principais medidas adotadas durante seu governo, nós temos a suspensão do estado de sítio, instituído pelo seu antecessor, Deodoro da Fonseca. Nós temos a reabertura do Congresso Nacional, só que, porém, ele concentrou poderes nas mãos do presidente. Ou seja, durante o governo Floriano Peixoto, nós temos o fortalecimento do poder executivo. Ou seja, por essa característica centralizadora, Floriano Peixoto ele é conhecido historicamente como o Marechal de Ferro. E ele adotou medidas para enfraquecer e combater os monarquistas, tanto que na parte econômica ele adota medidas protecionistas, visando favorecer e obter o apoio da emergente indústria brasileira. Nesse sentido, ele possibilita empréstimos às indústrias, além de adotar medidas protetivas no que diz respeito às tarifas alfandegárias. Para ele conseguir o apoio popular, ele adotou algumas medidas populistas, como a redução no preço dos aluguéis dentro da capital federal, cidade do Rio de Janeiro, e principalmente a redução de impostos sobre os alimentos. E ele enfrentou os políticos da oposição e de alguns setores que questionavam o seu governo. Ou seja, muitos diziam que o governo dele era um governo ilegítimo porque, pela Constituição de 1891, se o presidente renunciasse antes de 2 anos, deveria ocorrer uma nova eleição e a partir daí ser eleito um novo presidente. Só que, porém, conforme já mencionado na aula anterior, se você não assistiu, eu te aconselho a assistir, o Floriano Peixoto ele bate o pé e ocupa a presidência da República. Dentre as principais fontes de oposição ao presidente Floriano Peixoto, nós podemos mencionar as seguintes. Nós podemos mencionar os marinheiros, aqueles da primeira revolta da Armada, eles se organizaram e formaram uma nova revolta, que nós chamamos de Segunda Revolta da Armada. Esse movimento de oficiais, ele exigiu a convocação de uma nova eleição para a escolha de novos governantes. Essa revolta ela ocorreu entre 1892 a 1894 e ela foi reprimida com o apoio do Partido Republicano Paulista, que mandou recursos financeiros para o governo federal e com isso o governo foi capaz de sufocar a revolta. E outro ponto também que nós temos foi uma rebelião regional que ocorreu no Rio Grande do Sul, a chamada Revolta Federalista ou Revolução Federalista, que foi uma guerra civil que ocorreu lá no Rio Grande do Sul entre os anos de 1893 e 1895. A Revolta Federalista ela era contrária à centralização do poder e ela lutava para derrubar o presidente do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos. É comum nessa época, como os governadores eles acumulavam um enorme poder, eles eram chamados de presidentes de Estado.
ok? E o Floriano Peixoto, ele atuou apoiando o Júlio de Castilhos, enviando tropas para combater os revolucionários federalistas, os chamados Maragatos. E com isso, ele consegue reprimir a revolta e ele consolida o seu poder, finalizando o seu mandato, ele entrega o poder aos civis. Por aqui eu finalizo esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.